convidada de hoje começou na profissão como gravador de fita cassete, internet de escada e um PC Pentium 100 eram tecnologia de ponta. Mas o jornalismo só entrou na vida dela com 25 anos. Antes disso, ela era professora de português na rede pública de ensino. Não é à toa que a nossa convidada pode ser considerada a louca das frases. Afinal, todo calor passa pelo cajado dessa carrasca. Além de jornalista formada aqui no IELUSC, a entrevistada de hoje é mestra e doutora em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Maravilhosa! Hoje eu quero chamar aqui para o palco a minha companheira de São Bento do Sul. Pode vir, Marília Cristina. Olá! E aí, nervosa? A gente tá tremendo tudo aqui. Ai, tá. Tá funcionando? Oi? Tá funcionando? Ai, ai. Então, Marília, em 1997, você começou a trabalhar como repórter no jornal A Notícia. O que te fez sair da sala de aula para a redação e depois da redação para a sala de aula de novo? Bom, eu sempre sou uma Marília de muitos corações. E quando eu era criança, os meus alunos já sabem disso, que eu sempre falo. Aos 7 anos eu já dizia que queria ser repórter. Mas aí, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha 16 anos e meu pai disse, não, você não vai sair de casa porque você é meu neném. E aí eu tive que fazer o que se aproximava mais, né, a segunda coisa que eu mais gostava, que foi letras. Então, por isso que eu comecei primeiro na sala de aula, até porque é meio hereditário, meu pai também é professor, também é de português, e só depois eu pude fazer jornalismo. Bom, Marília, a gente sabe que errar é humano, né? Então, conta aí pra gente qual foi o seu maior erro como jornalista. Nossa, são tantos! Eu acho que o principal foi uma informação errada que acabou virando manchete do AN, e isso me fez acordar às 6 da manhã do dia seguinte com o editor, Domingos Aquino, buzinando no meu ouvido com toda a razão. Eu não me lembro exatamente qual foi o erro, mas foi feio, gente. Isso eu posso garantir. Tanto que eu achei que ia ganhar a conta. Não ganhei, mas aprendi a nunca mais ficar cochichando e conversando com outros colegas durante uma coletiva. Apuração, né? Apuração. Bom, uma das suas entrevistas mais difíceis foi quando você conversou com um homem muito fedido. Conta aí pra gente como foi que você enfrentou essa situação. Na verdade foi uma situação triste, porque eu tinha que fazer uma pauta, nossa pauta era encontrar pessoas com doenças raras. E essa pessoa, lá em São Bento do Sul, ele tinha uma doença de pele muito rara, e essa doença causava um cheiro muito forte, um cheiro mesmo de carne podre. E fazer essa entrevista foi complicado não só pela situação, pelo drama, né, desse cidadão, mas também porque na hora eu tive que realmente me concentrar muito para não demonstrar que eu estava com vontade de vomitar. O fotógrafo foi fácil, né? Ele fez as fotos e saiu. E eu tive que ficar durante toda a entrevista, além de sofrer com a situação do cidadão, ainda, né, com aquela, enfim, aquele sentimento de ter que não mostrar para ele que aquilo estava me causando uma repugnância. Saímos dali, eu e o fotógrafo, o Marcelo, entramos no carro, a gente só se olhou e começou a chorar. Então foi uma história triste, não foi muito engraçada, não. Pesado, pesado. Então, Marília, você vive falando sobre cultura, o que é algo muito esperado, já que você trabalhou durante muitos anos na Fundação Cultural de São Bento do Sul. A gente queria saber o que tu aprendeu de melhor enquanto tu trabalhava lá. Queria saber de onde vocês juntaram essas fotos que nem eu tenho. Olha, trabalhar com cultura é uma outra paixão da minha vida, né? E o que eu mais aprendi na Fundação Cultural, e que me ajuda também na função tanto de jornalista quanto de professora, é que estar em contato com a arte nos torna sempre mais sensíveis para aquilo que acontece no mundo. Então, eu penso que todo jornalista, todo cidadão, todo publicitário, enfim, deveria ter mais contato com a arte
para se sentir ainda mais humano. Bom, Marília, a gente sabe que você tem uma veia artística, né? Pensando nisso, a gente criou o quadro Que Frida é Essa? A partir de agora, você vai ter que responder todas as perguntas imitando uma bela Frida. E para começar, a gente tem uma informação secreta das nossas repórteres secretas. Dá o play no vídeo aí, produção. Que é isso, mãe? Cara, mãe, a Marília concluiu com assiduidade o curso de iniciação ao teatro. Tá explicado. Simplesmente explicado. Para quem não sabe, essas duas são a Stephanie e a Agatha, as filhas da Marília. Mas, professora, que história é essa de curso de teatro? É verdade, eu sempre gostei de atuar, embora não leve muito jeito, mas sempre gostei de fazer teatro desde o ensino fundamental e depois fiz alguns cursos de teatro amador, mas nada além disso. Então a Globo não adianta ter expectativas que não vai me contratar. Leva jeito sim, tá? Que a gente já viu em sala de aula. Não é à toa que todo ano ela liga um delegado, né? Então, Marília, todo mundo aqui sabe que você é uma profissional em tanto. 2 faculdades, mestrado, doutorado e nunca parou de estudar. Tem que ter coragem. Além de dar conta das aulas, você ainda coordena a Revi e tem que achar tempo para dar atenção para os seus orientandos desesperados com a monografia. Ontem mesmo ela postou no Facebook que não recebeu nenhum capítulo. Estamos de olho. E está aqui o depoimento das suas filhas que não nos deixam mentir. Vou pegar essas Ela tá sempre trabalhando, sempre trabalhando. Às vezes ela mente que tá trabalhando. Às vezes ela diz que tá fazendo as coisas e ela tá no Facebook. Sim. Como assim, Marília? Quer dizer que você também procrastina os seus trabalhos? É isso mesmo? procrastino. Pessoal, vocês não vão acreditar nisso, mas a Marília tem um rabo. Isso é verdade, Marília? É o Zapinho. Olha o vídeo, produção. Esse é o rabo da Marília. E daí hoje... Aonde ela vai, ele vai atrás. Aí hoje, hoje aqui tá chovendo, tá garoandinho, então ele não pode fazer aquela coisa, que é a palavra proibida, que depois vocês perguntam pra ela o que que é, tá? Aí ele tá assim, reinandinho. A palavra proibida é passear, e pronto, ninguém segura mais. Ai, gente, que fofura. Esse é o Zap, como a Marília já falou, filho caçula dela, que inclusive recebeu um agradecimento especial na tese de doutorado da Marília, como vocês podem ver agora. Notem que eu tive que colocar as filhas antes, né? Porque Quando a gente encontrou o nome do Zap, a gente achou que ela estava dedicando ao WhatsApp. Então foi uma surpresa saber que Zap era o nome do cachorro. Como que foi que o nome desse cachorro surgiu? o Zap, na verdade, vem de Zap do baralho, mas não fui eu que batizei. É porque eu nunca quis saber de ter cachorro, mas quando o Zap apareceu na minha vida, tudo mudou. Clássico. Então, muitos de nós, quando entramos aqui no curso de jornalismo, eu pelo menos, entrei achando que eu sabia escrever super bem. Até eu receber o meu primeiro texto corrigido pela Marília. E é por isso que agora a gente vai começar o nosso segundo quadro do Talk Show, que se chama Devolvendo as Crases Erradas. Agora é o momento da nossa vingança por todos aqueles pontos a menos na prova por causa da crase. É isso mesmo. A partir de agora, a gente vai te dar duas opções, você vai ter que escolher entre uma delas e não pode justificar. Mas antes de a gente começar, notou algum erro aí? Sei. Relaxa também, ó. Tá lá, você também. Então, vamos começar. A primeira é: assessoria de imprensa é jornalismo? Sim ou não? Polêmica. Sei. Olha, direta. Na lata? A notícia ou revi? Revi. Impresso ou digital? Hoje, digital. Uma mulher que muda de opinião constantemente, né? A próxima. Eliane Brum ou Caco Barcelos? Caquito. Renato Russo ou Caetano Veloso? Renato, sempre. Maravilhoso. Vinícius de Moraes ou Raquel de Queiroz? Vinícius. Stephanie ou Agatha? Polêmica! E agora? Treta. Caia no fóssil.
Vai ficar tudo registrado. São as duas que eu vou apanhar. E entre as duas usadas, qual As duas. Bom, para finalizar, a gente selecionou algumas imagens suas. Você vai comentar cada uma delas bem rapidinho. E nós estávamos... Gente como a gente. É na Feira das Profissões do IELUSC, ano passado. Gente, muito rock and roll na feira. Qual show era esse? Show dos... Deve ser dos meus amigos Rejects pela camiseta, que é o pessoal de punk rock lá de São Paulo. Chocada. E essa cartinha pro crush? Renato Russo. Essa é aquela famosa carta que a gente escreveu quando era adolescente, eu e minha irmã, para o Legião Urbana, e que agora, numa recente exposição lá em São Paulo, uma pessoa que eu nem conheço, nunca vi na vida, lá de Blumenau, viu a carta e entrou em contato comigo pelo Facebook para avisar que a cartinha estava lá, né, no museu, junto com todo o acervo lá do Renato. Como é que foi esse momento? Foi emocionante? Foi muito engraçado, muito estranho, porque de repente alguém que você não conhece entra em contato contigo para falar de uma coisa que, né, nem eu já nem lembrava mais. Foi muito estranho. No começo eu achei que pudesse ser, sei lá, alguém me trollando, sei lá, mas depois eu vi que era verdade e fiquei bem emocionada no dia. E esse livro, hein? Esse é meu primeiro filho. As Aventuras dos Três Primos é um livro infantil que eu escrevi quando eu tinha 11 anos. 11 aninhos, e daí de tanto incomodar meu pai, ele patrocinou a edição do livro. Foi baseado em fatos reais? Tem muita ficção, mas foi baseado nas viagens que a gente fazia muito a Pato Branco, onde mora minha tia. E a gente, ela tem uma chácara e a gente brincava muito lá. Claro, lá na chácara não tem cavalo que voa, nada disso, mas, né, a inspiração foi a chácara da minha tia. Esse é o segundo filho. Vê que eu comecei cedo na vida. E a longa viagem de Spring eu escrevi quando eu já tinha uns 13, 14 anos. Mas tem uma história desse livro aí. Ele me desgastou tanto a publicação e venda e tudo mais, que eu acho que isso travou, de certa forma, a minha criatividade. E aí eu passei a escrever menos ficção. Então, eu deveria escrever mais, espero que um dia eu tenha tempo e criatividade ainda e lucidez para escrever para crianças novamente. Então esse é o seu plano futuro? Meu plano futuro, quem sabe, né? Se o Temer deixar me aposentar, é o que eu pretendo. Então, Marília, antes da gente finalizar, a gente queria que tu assistisse mais um videozinho. A Marília é uma professora incrível. Até hoje eu me lembro da primeira aula dela, onde ela trouxe alguns poemas e mostrando pra gente que pra ser jornalista a gente tem que gostar muito de ler, ser sensível e entender a beleza das palavras. E meio a gargalhadas, coisas sérias, a Marília sempre ensinava a gente. E uma das formas dela ensinar era com piadinhas, com brincadeirinhas, que a gente gravava as coisas. Por exemplo, quando ela foi mostrar pra gente como e onde você usa o onde e o aonde, ela deu um pulinho. A sala inteira deu gargalhada e é uma coisa que eu garanto que a gente nunca vai esquecer. A Marília é apenas a melhor professora do IELUSC, a gente tem realmente muita sorte de ter ela nas nossas vidas e eu tenho muita sorte de ter ela como orientadora. A primeira aula que eu assisti na faculdade de jornalismo do IELUSC foi com a professora Marília. A Marília foi a pessoa que me fez começar a odiar uma das minhas histórias infantis favoritas, que era Chapeuzinho Vermelho. Agora, toda vez que eu escuto a história ou penso na história, eu já começo a imaginar uma super notícia factual com um lead falando que o lobo mal comeu a vovó da Chapeuzinho, uma loucura. Mas o que eu mais gosto nela mesmo é que, mesmo ela falando que não gosta de esporte, que não entende de esporte, ela é uma das pessoas que dentro da academia mais incentiva e auxilia os alunos que querem falar desse tema. Enfim, ela é maravilhosa. Olá, Prof. Marília. É gratificante ser teu aluno. Com certeza você é a grande inspiração de todos nós do IELUSC. E beijão, continue mudando o mundo. Olha, preciso confessar que a professora Marília me deu medo já na nossa primeira aula lá em 2015. Não sei se ela lembra disso, se o pessoal da minha sala lembra,
mas ela entrou na sala, escreveu o nome dela no quadro e falou que no I tinha acento, porque o nome dela é uma paroxítona terminada em ditongo. Eu parei e pensei, meu Deus, que tipo de pessoa fala uma coisa dessa, né? Que professora bizarra. Mas aí eu pensei, não, deve ser uma professora muito boa. E realmente, né, gente, uma professora maravilhosa, top, que nos ensina várias coisas sempre. E é isso aí. Eu abri a mão um pouco da minha timidez para falar da Marília, que é uma pessoa muito especial para mim. Ela significa companheirismo, principalmente no projeto experimental e nos trabalhos difíceis que eu tinha vontade de fazer. É claro que eu me aproximei muito da Marília na Revi, mas todos os semestres e todas as aulas com ela, todos os eventos que a gente fez de assessoria foram muito marcantes para mim e para nossa turma também. Eu nunca vou esquecer de um sábado de manhã que eu e a Thaline estávamos ali no IELUSC desesperadas tentando resolver um problema. E a gente descobriu que a Marília estava ali fazendo um curso com os professores. Então a gente encontrou a sala e a gente ficou igual umas malucas assim, acenando na janela. E quando ela viu, prontamente ela levantou e foi ver o que a gente queria, nos atender com toda aquela paciência e carinho do mundo. E foi muito bacana, assim, eu nunca vou esquecer dessa atitude dela. Você é maravilhosa. Um dos momentos mais inesquecíveis pra mim na faculdade foi quando a nossa turma organizou um evento com um youtuber super conhecido que bombou o anfiteatro aqui do IELUSC, e a gente também propôs uma arrecadação de alimentos que depois ajudou uma instituição de caridade. E esse desafio foi proposto pela Marília numa aula de assessoria de comunicação, e a gente percebeu que ela ficou bastante orgulhosa com o resultado, e a gente fica mais ainda de ter uma professora como ela, que desafia e que acredita no potencial dos seus alunos. Um beijo, Marília! Com certeza alguém aí já ouviu aquela frase de que na cidade pequena todo mundo se conhece. Nem que seja só de vista. Eu, por exemplo, conheço a Marília, ó, tem um baita de um tempo, porque eu vi ela perambulando pelos becos de São Bento. Mas eu jamais imaginei que essa pessoa linda ia ser a minha professora, ia ser minha professora em Joinville. E aí quando eu soube, eu fiquei muito curiosa, porque quando eu vi a Marília, eu sempre achei que ela tinha cara de braba. Então eu queria saber, assim, como ia ser a aula dela. E eu me surpreendi muito. E não só o meu coraçãozinho que Marília conquistou, e sim o de toda a minha turma. Porque com ela nós demos os nossos primeiros passinhos no jornalismo, com ela nós fizemos primeira pauta, com ela nós fizemos 2 eventos de assessoria de comunicação, fora as oficinas de jornalismo comunitário e os outros trabalhinhos e as outras pautas. Com a Marília nós colecionamos histórias e lembranças que, ao longo do tempo, acumularam na gente um carinho muito grande e principalmente gratidão. E por esse sentimento, hoje a gente quer fazer um convite. Tia Marília, aceita ser a nossa paraninfa! E como dizer não? Se eu começar a chorar, não pode mais. Então, a gente quer entregar uma lembrancinha pra você. Tinha que ser essa. Mostra. Val, vem aqui, André. Eu contei com Você vai ter que falar. No meio. Vem, André. Valeu. Muito obrigada, gente. Obrigada, Marília, por ter estado aqui com a gente hoje. É uma grande honra pra mim te entrevistar, porque eu pessoalmente te admiro muito por ser essa professora que implica com a gente, que dá aquela nota 6, mas faz a gente ter um brilho de querer te impressionar e querer ser melhor e querer fazer as coisas do melhor jeito possível. Ela é, sem dúvida alguma, a inspiração de jornalista para quase todo mundo aqui. Ela foi a melhor professora que eu tive que conhecer. Muito obrigada. Eu continuo carregando com muito carinho no meu coração. Eu mereço. Muito obrigada e com certeza vocês podem saber que a gente, que é professor, também aprende muito com vocês. E isso não é só uma frase clichê, né? O Paulo Freire ensina isso e ele tem toda a razão. Obrigada.